Um incêndio atingindo uma oficina automotiva aqui em nossa capital, Aracaju. Desta vez, 4 veículos foram atingidos. O aumento do número de casos traz preocupações para as autoridades. Temos que entender quais são as razões de tanto incêndio, por que eles têm ocorrido. Há uma falta, de precaução, não existe uma prevenção, não existe o cuidado permanente, não existe essa atenção necessária no que se refere a essa manutenção, a parte elétrica, o sistema elétrico e por aí vai. A Vitória Costa tem mais informações na qualificação da informação. Em Vitória, seja muito bem-vinda. Agora, boa tarde para você. Vamos lá. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa crescente no número de incêndios tem sido preocupante, sobretudo também em oficinas, como foi esse caso que aconteceu hoje na Avenida Santa Gleide, aqui na zona norte de Aracaju. Então a gente vem justamente para trazer orientações aqui com o Corpo de Bombeiros, o que as pessoas podem fazer para também evitar incêndios como esse. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Tenente Acruz, ele é aqui do Corpo de Bombeiros. Primeiro, boa tarde. Vamos começar primeiro falando sobre esse incêndio de hoje na zona norte de Aracaju. Qual a dinâmica dele? Boa tarde a todos. O incêndio na oficina, normalmente tem uma carga de incêndio muito grande, então tem alguns riscos, tem óleo, você tem cilindros de oxigênio, então você tem produtos perigosos, ali que podem amplificar, podem aumentar e fazer com que esse incêndio se propague de uma forma mais rápida também. Nossas guarnições chegaram rapidamente ao local, combateram com cerca de 7 mil litros de água esse incêndio. Ele foi controlado, o proprietário foi orientado, a questão de laudo pericial, se for necessário, mas o incêndio ele foi controlado rapidamente. Nesse caso, existem formas de evitar o incêndio ou de evitar pelo menos grandes proporções? O que as pessoas podem fazer? Sim, é importante lembrar, principalmente para a parte de comércio, de indústria, que estejam regularizadas junto à Diretoria de Atividades Técnicas, e que tenham os seus preventivos básicos, a exemplo do extintor de incêndio. Sendo um princípio de incêndio, o fogo ele começando, a pessoa ela pode pegar o extintor e tentar fazer esse combate. E quando a gente fala em como evitar em residências, o que é que pode ser feito? Porque é uma dinâmica um pouco diferente. Sim, exatamente. No caso da residência, a gente tem que tomar bastante cuidado com a parte elétrica, fazer uma revisão na parte elétrica, evitar de ligar vários aparelhos numa mesma tomada. Temos a questão de vela, às vezes a gente deixa a vela perto de cortina, de tecidos. E uma coisa que é muito comum é o pessoal carregar o celular, em cima da cama, em cima do sofá, perto de cortina. Então, pode acontecer uma sobrecarga de energia, um curto, esse carregamento nesse aparelho provocar ali uma pequena chama e daí então se alastrar e a gente ter um incêndio de grandes proporções. Fica a orientação, principalmente para as edificações residenciais, tendo o alarme de incêndio, aciona o alarme, evacua o local pelas escadas, se tiver brigadista, tentar fazer o combate inicial com os extintores ou com a rede de hidrante da edificação, mas de imediato acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193, então ter esses cuidados. E recentemente a gente teve também um caso em um terreno baldio, em Itabaiana. Esse caso um pouco mais delicado porque se trata de um lugar que muitas vezes não tem ninguém, abandonado. Sim, terreno baldio, às vezes acúmulo de lixo no local inadequado, e aí a pessoa, até fogo no mato, você vai limpar o terreno em vez de passar uma máquina ou usar algum utensílio menor, você toca fogo no terreno para facilitar. Termina perdendo o controle, esse fogo se alastra. Se for à margem de uma via, muita fumaça pode ser produzida, terminar causando acidentes durante o deslocamento dos veículos. Então, ter esse cuidado de não jogar lixo nos terrenos, de não jogar bituca de cigarro. Se fizer uma fogueira,
não deixar ela lá após sair, apagar por completo. Então, tomar os cuidados tanto nas indústrias, na rede de comércio, nas residências e na parte do campo, incêndio de vegetação. Por fim, nós já falamos aqui, mas vamos só reforçar para sempre chamar o corpo de bombeiro, sempre ter cuidado se o incêndio, infelizmente, já aconteceu. Sim, exatamente. O incêndio ele se propaga normalmente muito rápido, né? Então, de imediato já acionar o corpo de bombeiros. E uma dica para quem mora em apartamento, quem mora em casa: se vai sair, fecha as portas, né? Fecha a porta de um quarto, do outro, do banheiro, da sala, da cozinha, porque a gente está fazendo a compartimentação, né, desse ambiente. Então, se iniciar, por exemplo, um fogo, um incêndio num aparelho de ar-condicionado de um quarto, se estiver com a porta fechada, a janela fechada, ele vai ficar restrito ali. Você vai ter um material que vai ser consumido, o oxigênio vai diminuir e vai chegar no momento que esse incêndio, por si só, muito provavelmente, ele vai se extinguir, né? Então vai ser difícil a propagação para o restante da residência. Fica essa dica, é simples, né? É só fechar as portas e janelas quando não tiver ninguém em casa. Tenente, muito obrigada, viu? Muito importante também todas essas dicas, essa última orientação, inclusive, bastante importante. Volto com você, Sérgio. Beleza, Tenente, muito obrigado. Obrigado também, minha querida Vitória Costa, muito obrigado pelas informações.